Oi, gente! Nesse episódio do projeto Falando Direito para Pequenos Negócios, eu vou falar sobre capital social. O capital social é aquele valor, é aquele aporte que os sócios fazem quando vão constituir uma sociedade. É aquele primeiro recurso financeiro que a sociedade tem para poder começar a desenvolver suas atividades. Então, o capital social ele tem que ser de acordo com o que a sociedade precisa para poder começar a sua estruturação. É claro que no decorrer da vida da sociedade, isso vai se distanciando. Às vezes a sociedade acaba tendo um patrimônio muito maior do que o seu capital social. Mas nesse primeiro momento, o capital social se equivale ao patrimônio da empresa. E o capital social, ele pode ser modificado ao longo da vida da sociedade. Não quer dizer que quando você aportou, quando os sócios aportaram aquele primeiro valor na sociedade, ele tem que permanecer aquele valor eternamente, não. Quando a gente fala de capital social, tem duas expressões que são muito utilizadas, que é capital subscrito e capital integralizado. Capital subscrito é um compromisso do sócio de integralizar aquele dinheiro ou aqueles bens na sociedade, no capital social da sociedade. Então é um compromisso, é uma obrigação que o sócio tem de aportar aquele recurso financeiro na sociedade. A integralização do capital é quando aquele patrimônio, quando aquele valor, quando aqueles bens, de fato passam para a sociedade. Então é o momento de realizar aquela subscrição que foi feita naquele primeiro momento. Então, você pode integralizar à vista ou você pode integralizar de uma forma parcelada. Isso tem que constar no seu contrato social. Então, você pode, por exemplo, falar que vai integralizar determinado valor em 2 anos ou que vai integralizar aquilo em tantas parcelas. O importante é que conste essa forma de integralização no contrato social. O que acontece se o sócio não integralizar aquele capital social, aquele valor que ele subscreveu? Na sociedade limitada, eu tenho uma responsabilidade solidária. Quando os sócios subscrevem o capital social, cada um tem a responsabilidade com aquele percentual, com aquele valor que foi aportado individualmente por cada sócio. Mas enquanto o capital social não estiver integralmente integralizado, independente do percentual que cada sócio tiver na sociedade, todos os sócios respondem solidariamente, mesmo com valores acima, eventualmente, daquele seu quinhão, daquele seu percentual individual que respondem. Isso está lá no Código Civil. Tem uma legislação, que é o Código Civil, que regulamenta sociedades limitadas. O sócio que não cumpre com a sua obrigação de integralizar a sua participação na sociedade é chamado de sócio remisso. E o que pode acontecer com esse sócio remisso? Essas cotas que não foram integralizadas podem ser adquiridas pelos demais sócios. Essas cotas, essa participação societária pode ser vendida para terceiros. Esse sócio pode ser excluído da sociedade e pode haver o pagamento dele do valor que ele já pagou, deduzindo juros, eventual correção, indenização, ou pode haver uma redução do capital social da sociedade proporcional a esse montante que não foi integralizado. Muita gente tem dúvida sobre o que pode ser integralizado enquanto esse aporte financeiro. Você pode integralizar dinheiro, obviamente. Você pode integralizar enquanto sócio imóveis, você pode integralizar patentes ou marcas, você pode integralizar obras de arte e cada bem que você integralizar, ele tem que ter o seu correspondente em dinheiro, uma correspondência econômica. Então, por exemplo, se você integralizou um imóvel, lá na matrícula do imóvel, ele tem que passar do seu nome pessoa física ou seu nome pessoa jurídica, quem for o titular e quem for sócio, para a pessoa jurídica. Então, nesse momento, o imóvel que você está integralizando na sociedade deixa de ser seu e passa a ser da sociedade. Se você integralizou uma obra de arte, por exemplo, tem que ter o certificado da obra de arte com a sua correspondência de valor econômico.
Se você está integralizando marcas e patentes, por exemplo, elas têm que estar registradas no INPI, que é o órgão competente para registrar marcas e patentes, e também tem que mudar a titularidade para essa empresa que está sendo constituída e está sendo aportado esse valor no capital social. Não existe na legislação um capital social mínimo, salvo na EIRELI, que a legislação determina 100 salários mínimos. Então você pode abrir uma sociedade, constituir uma sociedade com qualquer valor de capital social. Para que o capital social serve? Justamente para ele ser esse primeiro patrimônio da sociedade, para ela poder nascer, para ela poder cumprir com as suas obrigações autonomamente, porque na medida que a sociedade é constituída, ela tem autonomia e responde em nome próprio por todas as obrigações da sociedade. Então ela responde como se ela não tiver patrimônio, se ela não tiver esse capital social inicial para poder cumprir com as obrigações. Então o valor do capital social deve ser compatível com a atividade que vai ser exercida por essa sociedade. Mas capital social mínimo determinado em lei, salvo para a EIRELI, não existe. E por que é tão importante essa participação dos sócios no capital social? A responsabilidade dos sócios é limitada ao seu percentual no capital social. Lembrando que a gente está falando de sociedade limitada. Então esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que a distribuição de lucros, em regra geral, é proporcional à sua participação no capital social. O contrato social pode determinar que haja uma distribuição desproporcional. Se isso acontecer, tem que constar lá no seu contrato social. Mas, via de regra, o sócio que tem um percentual maior de participação tem uma distribuição de lucros maior, porque ele também tem uma responsabilidade maior. E, além disso, o Código Civil determina que em algumas deliberações sociais, o que é isso? Quando você leva algumas matérias para serem votadas em assembleia ou em reunião de sócios, o percentual que cada sócio tem faz a diferença na votação, porque tem alguns percentuais mínimos que a legislação determina. Então, por exemplo, se os sócios vão deliberar sobre modificação do contrato social, eu preciso de um percentual de 75%. Eu preciso de 2 sócios, por exemplo, que alcancem esse percentual, ou se um sócio só tiver 75% ou mais, ele já atingiu esse percentual e pode deliberar sozinho, ele pode resolver sozinho sobre aquele tema. É claro que a gente pode determinar percentuais para matérias específicas, percentuais diferentes de deliberação, mas a gente tem que observar alguns percentuais mínimos que a legislação determina. Eu vou constituir uma sociedade limitada, chamada Sociedade Limitada A, A limitada. Essa sociedade vai ter 2 sócios, Juliana, sou eu, pessoa física, e um outro sócio, pessoa jurídica, que vai chamar B limitada. Tá? O capital social dessa sociedade A limitada vai ser de R$500 mil. A sociedade B limitada, que é sócia, vai integralizar R$100 mil com o imóvel. Então o imóvel vai passar da titularidade de B limitada para a sociedade A limitada. E eu, Juliana, vou integralizar os R$400 mil restantes com dinheiro. Então eu vou integralizar 100 mil à vista e os outros 300 mil de 3 parcelas de 100 mil reais. O compromisso que eu tenho com a sociedade é integralizar os 400 mil reais. Aí vai constar lá no contrato social, Juliana vai integralizar em 3 parcelas de 100 mil reais, porque eu já integralizei os primeiros 100 mil reais à vista. Se eu não integralizar as minhas 3 parcelas, eu vou ser responsável perante a sociedade, perante terceiros, sobre os 300 mil, e pode acontecer comigo, enquanto sócia, aquelas 4 opções ali que eu já falei. Mas se algum terceiro, algum credor da sociedade vier executar algum título da sociedade, o sócio B limitada, que só integralizou 100 mil reais, ele vai ser responsável junto comigo pelos 300 mil reais que eu não integralizei. Isso que significa a solidariedade entre os sócios enquanto o capital não está integralmente integralizado. Vamos supor que eu integralize, eu teria 80% da sociedade e esse meu sócio teria 20% da sociedade, para a gente poder ter o 100% do capital social. Então, naquele exemplo, se houver uma deliberação para modificar o contrato social, por exemplo,
Eu, com 80% da sociedade, decido sozinha, porque eu tenho mais de 75%, que é o percentual mínimo ali previsto no Código Civil, para deliberar sobre aquela matéria.